Olá, meus amigos. Estamos aqui com mais um programa Sindicef, agradecendo aí as mensagens que temos recebido, as colaborações, as indicações de melhoria, lembrando que nós não somos profissional da área de comunicação, estamos aqui dando a nossa contribuição para divulgar o trabalho do Sindicef, para divulgar o trabalho do serviço público, para divulgar atividades de outros colegas, como é o caso da entrevista que nós vamos fazer hoje, que atua no serviço público e presta serviços relevantes voltados aí para a sociedade. Nós tínhamos a intenção de fazer esse programa hoje voltado exclusivamente para as questões da transposição, mas dado uma reunião que está acontecendo amanhã, nós temos que lembrar que hoje é dia 12 que nós estamos gravando o programa e ele vai ao ar no próximo sábado, né? Então, alguns dirigentes que estariam conosco aqui, como é o caso do Manelzinho, do Sintero, é o caso do Jales, do Sincepol, não puderam estar presentes pelo fato de que já estão viajando a Brasília para participar da reunião lá, né? Mas, de qualquer forma, está aqui com a gente o Anderson Pereira, que é o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, e nós vamos conversar um pouco sobre o que é o Singeperon, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, quem é o Anderson, né? Qual o trabalho que ele vem fazendo lá naquela importante instituição. É um trabalho extremamente difícil, um trabalho dedicado, né? Um trabalho somente as pessoas de muita personalidade têm condições de fazer o trabalho que o Anderson e as pessoas que são filiados do sindicato dele fazem. E vamos prestar algumas informações a respeito de interesses diretamente ligados aos filiados do Sindicef e aproveitamos para fazer aqui um convite para uma assembleia que nós vamos fazer na próxima terça-feira, dia 21 de maio, às 9 horas da manhã, na nossa sede social lá na Rua Rio de Janeiro, né? E nós vamos tratar sobre vários pontos importantes. Nós estamos no meio de uma negociação salarial, né? Tivemos uma atividade a semana passada, queremos prestar conta aos filiados dessa negociação. Nós temos também algumas questões envolvendo a gratificação de docência dos professores, a GEAD, e principalmente sobre os dois planos econômicos voltados para os servidores do ex-território, a questão do Plano Bresser e a questão do Plano Verão. E temos algumas ações judiciais novas que nós precisamos da participação dos nossos filiados, sejam eles servidores ativos, sejam eles servidores aposentados. Então, todos vocês, filiados do Sindicef, são nossos convidados para a Assembleia, né, que já está convocada para a próxima terça-feira, dia 21. Aliás, próxima quarta-feira, dia 21. Né? Então tá. Conforme dito, o nosso programa ele vai ao ar todos aos sábados, às 19 horas, pela Rede TV, e o mesmo programa ele é repetido na Rádio Globo Rondônia, na AM 1310, ao horário de meio-dia. Então você tem duas oportunidades para poder interagir conosco no nosso programa, seja assistir pela Rede TV ou ouvir pela Rádio Globo. Bom, estamos aqui com o Anderson Pereira. O Anderson, muito bem-vindo, Anderson. E gostaríamos que você desse aqui a tua saudação inicial e se apresentasse para nós e dissesse em rápidas palavras quem é o Anderson Pereira. Agradeço, Daniel, o convite. Um abraço aos nossos telespectadores aí, nossos filiados. O espaço concedido, eu sempre digo nas minhas entrevistas que esse espaço é para o sistema penitenciário e socioeducativo de Rondônia, que aí vem passando por uma crise complicada, que nós vamos falar durante a entrevista. Sou o Anderson, presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários há 3 anos, eleito agora em chapa única até 2018 como presidente daquela entidade, e a gente vem desenvolvendo um trabalho. Sou agente penitenciário há 10 anos, que atuo na profissão, fui diretor de vários presídios na capital e no interior, então a gente tem uma experiência dentro da profissão. Antes, me tira uma dúvida, algumas pessoas chamam até de Harry Potter, né? Dado a semelhança lá com o ator lá que faz o filme de Harry Potter. Você falou aí de várias funções que você já ocupou. Para as mulheres é falta de educação a gente perguntar a idade, mas quantos anos você tem, meu amigo? Não parece, né, cara de 20, mas tenho 35 anos. Rapaz, você engana bem, que eu achava que você tinha bem menos. Né? Falei, pô, só de serviço penitenciário 10 anos. Mas a gente conversava aqui no início e você falou que você veio bem criança para cá, veio de Brasília para cá, lá acho que foi em 89 que você chegou e teve várias etapas que você passou aí pela tua vida, principalmente do ponto de vista profissional. Eu queria que você falasse para os telespectadores, para os nossos amigos e principalmente lá para os filiados do sindicato, da base dos agentes penitenciários e para Rondônia da maneira geral, como é que foi a tua chegada aqui, o que você já fez, o que você trabalhou até chegar aí nessa tarefa
muito prazerosa, mas difícil, que é de ser presidente de um dos mais importantes sindicatos de serviço público no estado de Rondônia. Então, Daniel, a nossa vinda para Rondônia, da nossa família, viemos de Brasília. Eu sou nascido de Brasília, filho e neto de nordestino, que é interessante. Isso, meu pai é piauense, minha mãe é paraibana, meus avós são cearenses, né? E meu irmão mais velho passou no concurso da Polícia Militar, até então, guarda territorial de Rondônia. Então ele veio a Rondônia, chegou em Rondônia em 81, e daí começou a puxar a família. Cheguei em Rondônia, eu tinha 9 anos de idade, começamos com os 9 anos já a trabalhar, porque fui criado só com mãe, houve uma separação na família e a gente foi criado pela mãe. Então o filho começou a trabalhar cedo, as mulheres não, os homens tudo foram para o mundo para trabalhar, para conquistar a vida. E começamos a estudar e trabalhar, e aí participei daquele programa na época do governador Piana, que era o Bom Menino, né? Então também, você é um bom menino? Fui um bom menino. Não sei ainda, bom menino. Saí do Bom Menino diretamente para o serviço militar, onde fiquei 4 anos na aeronáutica, na base aérea de Porto Velho. De lá a gente começou a estudar, fazer os concursos, fui profissional de educação na área administrativa, trabalhei na SEDUC, depois passei para o sistema penitenciário, passei para policial militar no Amazonas, mas eu não fui, fiz a parte toda que tinha que fazer, mas não cheguei a iniciar o curso, acabei optando por Rondônia, para continuar em Rondônia, próximo da família, dos amigos, é onde eu fui criado. Né? Perfeito. Então, apesar de novo, você já tem uma longa estrada percorrida aí, e repetindo uma história de milhares de brasileiros que começam a trabalhar muito cedo. E uma demonstração de que quem começa a trabalhar cedo, estimulado pela família, não é penalizado por isso. Não, né? não é. Parece que há um contrassenso aí, que tem muita gente que não quer permitir que as crianças e adolescentes trabalhem. Claro, trabalho à altura daquilo que eles podem fazer, mas quando deixa de trabalhar, acaba tendo problema. Eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu acredito assim que tem que ser os dois, né? Você tem que estudar e trabalhar, tem que saber conciliar. Com certeza. Né? Inclusive hoje a gente percebe, na minha época tinha esse programa do governo do estado, hoje não existe um programa para os nossos adolescentes aí que estão entrando no mercado de trabalho. E eu digo isso porque eu fiquei na época 4 anos, que eu entrei no governo com 14 anos e saí com os 17 anos, com 3 anos e meio em média, saí para o serviço militar. E isso me ajudou a ter um espaço no mercado de trabalho, porque eu conquistei uma experiência, eu tive acesso a uma parte administrativa da coisa, trabalhava na assessoria técnica da SEDUC na época. Então isso me ajudou como adolescente a conquistar espaço. E eu vejo que hoje no governo não existe. Acho que é uma necessidade de trabalharmos isso para os nossos jovens de hoje, nossos adolescentes. Perfeito. E no serviço público, principalmente nessa função que você exerce hoje, que é a função de agente penitenciário, quando foi que você entrou nela e por quê? Eu entrei, já era funcionário público da educação, né? Fiz o concurso para agente penitenciário. Eu entrei curioso, né? Inclusive meus amigos da SEDUC diziam, mas o que você vai fazer lá? Lá é perigoso, lá tem isso, tem aquilo, tem rebelião. E a gente morre, aquilo é refém. Eu falei, não, eu vou porque a minha vida é feita de desafio, eu gosto de desafio. Peguei, tomei posse no concurso e não me arrependo. Tenho orgulho de ser agente penitenciário hoje, eu posso dizer isso com propriedade, e ainda mais representando a classe, onde eu nunca imaginei que estaria. Né? Então, tudo impulsionado por um trabalho desenvolvido dentro dos presídios como diretor, que me impulsionou a chegar até o sindicato. Então, assim, hoje eu tenho orgulho disso, é uma profissão curiosa, desafiante, porque você trabalhar o convívio do apenado, aquele que a sociedade não quer mais, que infringiu leis, que estão cumprindo penas, e você tem que preparar ele para retornar ao convívio social. É um desafio muito grande. Muitas das vezes, sem aquela condição necessária que o governo deveria dar para o profissional. Então, eu achei isso muito bom, um desafio pessoal e de autoestima muito boa. Então, hoje eu vejo o servidor no sistema penitenciário, no sistema de menores, onde a gente também trabalha, um setor assim pouco visto pelos governantes em investimentos, em melhorias, né? Pouco visto, eu sei porque estou lá dentro, mas que exerce uma importante função para a nossa sociedade, porque nós temos que tentar retornar aquele indivíduo de uma forma melhor para a sociedade. Aí alguns ouvintes nossos devem estar pensando, que estão assistindo aí, dizendo, mas vocês não estão conseguindo, porque eles estão saindo de lá e voltando. Realmente, nós estamos fracassando na nossa missão
mas é por conta do governo que não tem dado suporte para isso, né? Investimentos para isso, preparo para os profissionais, né? E começando desde o efetivo nosso dentro dos presídios. Perfeito. Você falou que você já dirigiu já foi dirigente de algumas unidades. Quais foram as unidades prisionais aqui de Rondônia que você já trabalhou nela e alguma coisa que você que você trouxe, guardou para você como experiência desse trabalho? Então, eu trabalhei aqui no presídio Edivan Mariano Roseno, que é o Panda, né? Trabalhei no presídio N. Pinheiro, fui chefe de segurança. Trabalhei no presídio Sul Branco como diretor-geral e também fui diretor do grupo de intervenção, onde a gente atuou também aqui no estado, e isso foi no estado todo. Pelo interior, eu fui diretor no presídio de Vilhena, diretor de segurança no presídio de Vilhena durante 1 ano e meio, aproximadamente. E eu aprendi muito a parte humana do sistema penitenciário, né? A gente muitas das vezes discrimina quem está ali dentro, muitas das vezes discriminamos quem trabalha ali dentro e muitas das vezes discriminamos os familiares dos apenados que vão até ali, que não tem nada a ver com o que o indivíduo ou o seu ente praticou, né? E eu aprendi a trabalhar isso dentro dos presídios, principalmente no Sul Branco, porque o Sul Branco foi um desafio na minha vida. Fui convidado 3 vezes e me neguei, mas não teve jeito, parece que era uma coisa direcionada que eu precisava assumir para poder conhecer aquela realidade, para poder tentar desenvolver um bom trabalho ali dentro, e a gente conseguiu. Hoje, lá dentro, quando eu entro para visitar as unidades, tanto para conversar com os colegas, para ver as condições de trabalho, os apenados me cumprimentam e lembram da minha gestão dentro do presídio, como foi uma gestão humana, uma gestão justa, sem punir ninguém desnecessariamente, mas sempre trabalhando de uma forma justa e tentando passar um pouco da aprendizagem da vida para eles. Porque o diretor dentro do presídio, ele é como se fosse um psicólogo. Ele conversa com todos os presos, ele tira o preso da cela, ele tira aqueles presos ditos como os mais perigosos, leva na sala dele. E eu sempre fui um diretor que sempre tirei o preso e sempre era sem algema. Eu quero ele sem algema na minha sala. E isso dava um respeito muito grande, um respaldo muito grande para a minha gestão. E hoje eu tenho esse respeito por esse trabalho desenvolvido dessa forma. Então isso me adquiriu muita experiência, até na minha atuação sindical. Às vezes, colegas pensam, você levanta uma bandeira de greves, às vezes tira a visita dos presos, e eles não ficam contra nós. Muitas das vezes eles estão com a gente e ainda incentiva, vocês têm que brigar mesmo, porque ser agente penitenciário não é fácil. Imagine você ouvir isso de um apenado que está ali pagando sua pena. Então, às vezes até é gratificante, porque eles estão reconhecendo que é uma profissão importante, é uma profissão que tem que ser vista de uma melhor forma pelo governo, pela sociedade, né, que são profissionais, são cidadãos sérios, né, que estudaram, pai de família, que precisam de ter condições para desenvolver as suas atividades ali. Perfeito. E são heróis. Eu considero quem trabalha dentro do sistema penitenciário de menores e no sistema de adulto, heróis, porque não é fácil. Antônio, não tenho dúvida disso. Durante 6 meses, eu fui gerente de criança e adolescente da FASER. Na verdade, cuidava só da área de cumprimento de medidas socioeducativas. E foi uma das experiências mais ricas e mais difíceis que eu tive. E ficou claro que se não tiver apoio total, dedicação total do profissional e apoio total do Poder Executivo, as pessoas não conseguem fazer muita coisa, né? Então, eu aprendi a respeitar mais ainda, né, aqueles que fazem esse trabalho, e principalmente aqueles que fazem com dedicação e com devoção, como é o seu caso. Bom, hoje você está no movimento sindical. O que fez o Anderson, né, que fez concurso para agente penitenciário, desenvolveu esse trabalho todo e veio a ser dirigente sindical, que é uma outra faceta do serviço público, que é, de um lado, você como gestor, como gerente, você fazia parte do sistema e você passou a ser o dirigente da entidade de classe. Como é que se deu isso? Então, Daniel, foi uma situação muito interessante que aconteceu. Não foi nada programado, nem nada articulado, nem nada criado expectativa com a classe. Foi uma coisa de reconhecimento, né? Nós iniciamos, como eu disse, um trabalho como diretor de presídio, como chefe de equipe nos presídios, e esse trabalho, sem intenção, por incrível que pareça, nos levou ao movimento sindical. A própria categoria impulsionou isso. Quem vai ser nosso presidente? Nosso sindicato
ele era um pouco pelego, muito parado nas atividades, em algumas situações, e o governo, muitas das vezes, quando o sindicato ele não sabe articular isso dentro da classe, ele fragiliza a classe, e a classe começa a perder com isso eu digo salarial, condições de trabalho, e nós mostramos, através de uma bandeira que nós levantamos, e vencemos uma batalha sem ser sindicalista, que éramos a melhor opção para a classe. E a classe impulsionou isso. Quem é o presidente? É o Anderson. Tem que ser o Anderson. Então, nós tivemos uma vitória espetacular na primeira eleição, conseguimos vencer a situação e a oposição, que mesmo a gente não sendo sindicato, já existiu uma oposição, isso é normal, numa democracia, e a gente respeita, e conseguimos chegar até ali, e com ideologia de desenvolver um bom trabalho, de melhorar as condições financeiras do servidor do sistema penitenciário e sócio-educativo, que também a gente não representava, a gente trouxe para dentro do sindicato, abraçou eles por conhecer, por ter trabalhado ali na Rio de Janeiro, juntamente com eles, e conhecer a realidade deles. Então foi isso, foi um trabalho que nós fizemos sem a intenção, e a categoria reconheceu e nos impulsionou para isso. Que bom. Nós estamos aqui com o Anderson Pereira, que é o presidente do Singeperon, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Rondônia, que está dando aqui uma aula para a gente sobre o sistema penitenciário, fazendo que as pessoas possam entender melhor o que é esse sistema, qual é o papel, qual é a missão desses profissionais. Mas temos também junto com a gente aqui o Caio Marim, que é o presidente do Sindisaúde, que é o sindicato dos trabalhadores na área de saúde no estado de Rondônia, que também é um dirigente sindical de uma das entidades sindicais mais importantes aqui e que está aqui conosco também nesse momento. Muito obrigado, Daniel, pelo convite aqui. Pela primeira vez estou vindo no seu programa. Esse programa está tendo uma abrangência muito grande, tanto no âmbito sindical como em toda a sociedade rondoniense. Obrigado pelo convite aí. Caio, nós que agradecemos. Já tivemos aqui um bate-papo inicial com o Anderson, agora com a tua chegada, e é muito bom a gente ter você aqui. O objetivo desse programa é levar para a sociedade o serviço público, né? Que todo mundo tem um senso a respeito do serviço público que geralmente não corresponde com a verdade, não sabe dos problemas que a gente tem para exercer as atividades do dia a dia do serviço público. Então, nosso objetivo é levar o nosso lado, o lado dos servidores públicos, para conhecimento da sociedade. Eu gostaria que, para a gente iniciar aqui a nossa entrevista contigo, que você falasse um pouquinho de quem é o Caio Marim, de onde é que o Caio Marim veio, né, como é que o Caio Marim chegou à condição de ser funcionário público, até para o nosso telespectador saber quem é você. Então, Daniel, nós somos daqui, da região de Porto Velho, tá? Eu entrei no serviço público em 15 de junho de 86, depois que saí do Exército, né? Entrei no hospital de base, na época, na área da saúde. E nós fizemos um trabalho sempre com muito respeito ao companheiro do trabalho, de serviço, fizemos sempre dentro de nosso serviço, porque eu trabalhei sempre na parte administrativa, trabalhei no setor de pessoal, trabalhei no setor financeiro do hospital de base, fui chefe de almoxarifado durante 1 ano e meio, e durante esse inteirinho, esse tempo, nós fomos também presidente da Associação dos Servidores do HB, durante 2 mandatos, né? E de lá que surgiu a ideia e a vontade de continuar uma carreira, digamos assim, sindical, né? Onde eu concorri 3 vezes a eleição do Sindisaúde, e na 3ª vez nós logramos uma vitória contra uma diretoria que na realidade já estava há quase 20 anos no Sindisaúde. E demos uma nova roupagem, uma nova filosofia de trabalho dentro do Sindisaúde, e graças a Deus estamos aqui mostrando que somos capazes, que podemos lutar pelo servidor público, certo? E fazendo um trabalho com seriedade, com transparência, e isso as pessoas, o servidor público está notando, está respeitando o nosso trabalho e elogiando também esse trabalho que a nossa diretoria vem fazendo à frente do Sindisaúde. Mas a nossa vida pública sempre foi de trabalho, de fazer as coisas sempre bem feitas, né? E se doando, a gente se doou muito para o serviço público. Eu me lembro que em determinados momentos, lá no hospital de base, a gente trabalhava até dia de sábado, né? Sem ganhar hora extra, com a vontade mesmo de ver o serviço andar. Eu trabalhei 16 anos no setor de contas médicas do hospital de base. A IH, mando um abraço a todos os meus colegas do hospital de base desse setor. E
lembro que muitas das vezes nós trabalhávamos sexta à noite, sábado de manhã, para entregar a produção do hospital, porque tem uma data determinada para entregar essas AIHs que são processadas num programa do SUS, né? Então isso aí tem que ser entregue à Secretaria de Saúde numa data certa. E nunca medimos esforços para trabalhar e cumprir com nossa tarefa dentro do hospital de base. E na vida sindical estamos fazendo da mesma forma, trabalhando, não tem horário para almoçar, não tem horário para ir à luta mesmo. Então nós pretendemos e continuamos lutando, reivindicando os direitos do servidor público, certo? E tentando melhorar a qualidade de vida do servidor, né? Tanto assim em condições financeiras como uma qualidade de vida como um todo, oferecendo um clube com melhores condições para final de semana o servidor da saúde ir se divertir com sua família e também lutando pelos direitos que o servidor tem. Nesse caso, o que mais tem no panorama atual é a transposição, né? A transposição, já fizemos milhares, digamos assim, de movimentos, de contatos com deputados, com pessoas que podem ajudar nessa transposição. Fizemos várias viagens a Brasília, estaremos mesmo hoje de madrugada indo a Brasília, que teremos amanhã uma reunião lá no planejamento. Então, sempre com luta, tudo com sacrifício, viu, Daniel? Nada é fácil na vida sindical. Perfeito. Lembrando que quando o Caio fala amanhã, é porque nós estamos gravando o programa, ele vai ao ar no sábado, né? Então nós estamos gravando no dia 12, porque no dia 13 está tendo uma reunião com a bancada, né, juntamente com os principais dirigentes do sindicato aqui no estado de Rondônia, e esperamos que dessa reunião saia aí resultados positivos, que o governo pare de enrolar nessa questão da transposição, como tem sido feito até o presente momento. Nós estamos aqui com dois dirigentes dos maiores sindicatos do Serviço Público do Estado de Rondônia, que é o Sindicato dos Agentes Penitenciários, que é dirigido pelo Anderson, e o Sind Saúde, que é dirigido hoje como presidente pelo Caio, né? Os dois têm vários pontos em comum, como dirigentes sindicais, né? E os dois, na fala inicial deles, os dois passaram pelo serviço militar, né? Coisa interessante, né? Que dá aí um senso de organização maior. Queremos aproveitar também, a semana passada nós estivemos em Brasília, inclusive juntamente com o Caio e com o Anderson, a gente vai já abordar isso daqui, e fizemos a visita a algumas pessoas. E ao visitar o senador Assir Gurkás, né, ficamos sabendo de uma importante iniciativa do trabalho dele, que é um hospital, né, na área de trabalho aí do nosso companheiro Caio, um hospital a ser construído em Ariquemes. Um hospital que vai custar 35 milhões de reais, né, dos quais 16 milhões de reais já estão empenhados, o dinheiro já está disponível ao governo do estado de Rondônia para iniciar esse hospital lá. E o restante dos 35 milhões de reais depende do projeto técnico que tem que ser elaborado pela Secretaria de Saúde, pela CESAL, hoje sob a responsabilidade do secretário Williams Pimentel. Nós tivemos essa informação junto com o vereador Alex Redano, que é o presidente da Câmara lá de Ariquemes, juntamente com a vereadora Rosa, com o vereador Louro da Sucam e vários outros representantes do Poder Legislativo Municipal lá de Ariquemes, né? Mas ficamos felizes pela existência do recurso destinado à população de Ariquemes, com uma região enorme, né, que tem 8 municípios que estão ali interligados ao município de Ariquemes, uma iniciativa muito boa do senador Assir. E temos que cobrar que esse projeto, por parte da Secretaria de Saúde, seja elaborado, porque nós já perdemos muito recurso aqui no estado de Rondônia, porque o projeto técnico não foi elaborado ou foi elaborado de forma inadequada. Então é preciso que a Secretaria de Estado da Saúde faça isso, porque Ariquemes é uma cidade das mais importantes do ponto de vista geográfico, uma das cidades que mais cresce, tem uma população enorme, é a cidade do atual governador, do governador Confúcio Moura, e esperamos que a população daquele município possa receber, em definitivo, esse benefício. E tivemos também lá com o senador Raupp, e ele se comprometeu, entre outras coisas, além da questão de abraçar a causa dos servidores intoxicados por DDT da FUNASA, né? Um projeto de emenda constitucional que o Sindicef produziu e está apresentando a nível nacional, propondo isso aos principais candidatos a presidente da República. E, além disso, o senador Raupp se comprometeu também de
articular para nós uma audiência na AGU, para nós tentarmos resolver o problema de um precatório dos servidores do ex-território, e também uma audiência junto ao ministro Dias Toffolo, que é o relator de um recurso de um projeto, de um processo judicial nosso, que está no STF. Recurso esse que o ministro já indeferiu o recebimento, o prosseguimento, mas houve uma tentativa da União de levar esse recurso ao pleno e, tão logo isso seja resolvido, esperamos que de forma satisfatória para os nossos servidores, ele gerará benefício para 2.000 servidores públicos filiados ao Sindicef. Então, nosso agradecimento aí ao senador Raupp, ao senador Assírio, e parabenizá-los aí pelos seus trabalhos, né? Eu gostaria de voltar aqui ao Anderson, para que o Anderson explicasse para nós como é organizado o Sindicato dos Agentes Penitenciários, qual o modelo que tem, se a organização é só na capital, se ele tem no interior, onde é que está a base do trabalho do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Então, hoje o Singeperon, ele representa os agentes penitenciários e os socioeducadores, né? Que eu considero agente penitenciário. Eles trabalham só com medidas socioeducativas com os menores infratores. Hoje o sindicato abraçou eles, entramos já com a representação do Ministério do Trabalho, que está em fase de homologação, mas várias demandas nós já estamos assumindo com eles, inclusive de delegados de interior e diretores que estão somando com a gente no sindicato. O sindicato, a base dele é 24 municípios do estado, né, onde todas as cidades, nós optamos assim, na nossa organização sindical, cada cidade tem um delegado sindical que representa ali um braço do sindicato, uma mão, uma parte do corpo da diretoria. Esse delegado, eles sempre estão em contato com a gente, da diretoria, com a presidência. A gente está sempre orientando nas demandas judiciais e trabalhistas da categoria. Agora mesmo, nesse final de semana, eu vou estar indo até Ouro Preto, realizando reuniões, eleição de delegado sindical, que também os mandatos deles não é vinculado ao nosso, quem elege é a cidade. Nós vamos estar realizando essas eleições e também informando a categoria das demandas, né? Nós vamos a Buritis, Ariquemes, Machadinho, vamos em Jaru e Ouro Preto. Posterior a isso, nós vamos estar descendo mais um pouco o interior para realizar esse trabalho. Então, o sindicato se organiza, nós optamos por organizar dessa forma, achamos uma forma transparente de trabalhar, de tentar aproximar o interior com a capital. Eu sei que os senhores são sindicalistas, nosso companheiro Caio sabe que muitas das vezes o interior ele se sente um pouco discriminado com relação a informações, às demandas do sindicato, e aí o sindicalista tem essa dificuldade de muitas das vezes tentar essa aproximação. E eu optei pelos delegados sindicais, essa parceria, esse trabalho em conjunto, todas as reuniões eles estão aqui, todas as assembleias da categoria eles estão aqui, trazem companheiros junto, e isso aí melhorou muito a comunicação, a informação, o contato com o nosso pessoal do interior. Perfeito. Quantos mil filiados você tem no sindicato e qual é o tamanho da tua base? Hoje são 3.000 filiados. Numa base de quantos mil trabalhadores? Numa base de 3.200 trabalhadores. Poxa, é altíssimo o índice de filiações. Hoje no Singeperon, eu digo na nossa base da estrutura da Secretaria de Justiça, nós temos enfermeiros, técnico e administrativo. Né? Esses não são filiados porque já tem seus sindicatos próprios. Né? Então, a nossa base é 3.200 contando com eles. Né? Vamos se dizer que a nossa classe, 95% dos agentes são filiados e 100% dos sócio-educadores são filiados, porque já é uma categoria bem menor. Parabéns, porque levando em consideração que a filiação ela é disponível, não é obrigatória, não é obrigatório, logo a pessoa tem que confiar no sindicato para ter um índice de filiação desse. Meus parabéns pelo trabalho. Caio, o Sindsaúde, né? O Sindsaúde é um sindicato dos mais antigos do Estado, né? Foi criado lá no início, lá quando foi criado o Sindicef, Sintero, né? O Sindsaúde é um desses, dos sindicatos iniciais aqui. Né? Como é que está organizado o Sindsaúde? Quantos filiados tem no Estado? Né? Qual o tipo de organização que vocês adotam para gerir aí a política voltada aos servidores públicos na área de saúde no Estado de Rondônia? São 9.500 da base, certo? Em todo o Estado. Temos representatividade em 51 municípios, dos 52 municípios do Estado. Não temos somente representação em Chupinhuaia, que a gente não conseguiu ainda ir lá para fazer o trabalho sindical lá em Chupinhuaia. Mas nos 51 municípios nós temos delegados e temos
vários diretores que fazem parte da direção do Sindsaúde, organizando e informando e tomando de conta desses municípios, né? Quando nós entramos no Sindsaúde, estávamos com 12.500 filiados. Hoje em dia estamos com aproximadamente 16.500 filiados. Né? Em 2 anos e meio, nós tivemos uma adesão de quase 4.000 e poucos filiados. Isso pelo trabalho que nós estamos fazendo, pelas vantagens que o Sindsaúde está oferecendo ao seu filiado e pela reativação que nós fizemos de vários convênios que beneficiam o servidor da saúde. Então, tentamos implantar uma nova dinâmica administrativa dentro do Sindsaúde, onde melhoramos muito mais nosso atendimento ao filiado, treinamos nosso pessoal, fizemos várias mudanças e o acesso que o filiado tem para com a diretoria administrativa no Sindsaúde, hoje em dia é muito mais fácil, né? Hoje em dia, se o filiado chega de manhã, 8 horas da manhã, para falar com o presidente do Sindsaúde, o presidente do Sindsaúde vai estar lá nesse momento para atender o filiado, se ele quiser falar com o presidente ou com qualquer outro diretor lá no sindicato. Então, nós demos uma nova dinâmica, uma nova roupagem a esse tipo de atendimento ao filiado e interagimos muito mais com nossos filiados. Perfeito. Eu sei que eu dirijo um sindicato também dos maiores do estado e sabemos a dificuldade. Na verdade, os nossos sindicatos são maiores que muitos municípios. Sim. No próprio caso do Anderson, no meu caso, no teu e do Manuelzinho, que dirige o Sintero, dirigimos entidades sindicais que têm base no estado todo e que tem número de interessados maior do que a maioria, do que pelo menos uns 30 municípios no estado. Exatamente. Não é tarefa pequena essa que nós exercemos. Bom, nós estamos aqui com o Anderson Pereira, que é o presidente do CGPERON, o Caio Marim, que é presidente do sindicato do Sindsaúde, ligado ao serviço público no estado, e nós vamos daqui para frente, vamos abordar talvez o assunto do momento, que é a questão da transposição. Mas antes, nós queremos convidar todos os filiados do Sindicef aqui em Porto Velho para uma Assembleia Geral da nossa categoria, na próxima quarta-feira, dia 21 de maio, às 9 horas da manhã, lá na nossa sede social, lá na Rua Rio de Janeiro. Nós vamos tratar sobre negociação salarial, sobre informações atualizadas sobre a gratificação dos professores, a GEAD, sobre o Plano Verão, sobre o Plano Bresse dos servidores do ex-território e também sobre novas ações judiciais. Então, a sua presença é muito importante, seja para tomar conhecimento e ajudar a gente em deliberações com relação a esses assuntos tratados, seja para tomar conhecimento das novas ações judiciais que nós pretendemos trabalhar. E nós tivemos no último programa aqui uma abordagem muito bem feita pelo Dr. Elton com relação à aposentadoria especial e insalubridade. A gente vai falar isso também com relação aos agentes penitenciários aqui. E o pessoal da área de saúde, ligado ao sindicato que o Caio está dirigindo, né? E lembrando que nós instruímos todos os nossos filiados, seja ele de qual órgão for, que tem insalubridade, que requeira dos seus órgãos de pessoal, seus recursos humanos, seja a contagem de tempo, seja para o abono permanência, seja para a aposentadoria. O porquê disso? Porque a partir do momento que você pedir, você quebra o chamado lapso prescricional, ou seja, a partir dali gera direito para você. Se conceder administrativamente, muito bem. Se não conceder, a gente busca isso através de medida judicial, com a prova inicial do seu direito, o seu requerimento. Então procura aí as coordenações do Sindicef, procura o Sindicef aqui em Porto Velho, para a gente resolver essa questão. E falamos também a respeito das questões de imposto de renda. Várias pessoas me fizeram algumas perguntas pessoais a respeito disso. Quase todo mundo tem o meu e-mail, tem o meu contato. É só me mandar um e-mail com o seu nome completo e o seu CPF. A gente pede para o nosso setor competente do sindicato verificar a situação sua com relação a essa questão da restituição do imposto de renda decorrente dos planos econômicos, seja do Plano Verão e o Plano Collor ligado ao pessoal da FUNAS, antiga SUCAM, seja com relação ao pessoal da isonomia ligado à ação e da isonomia do processo 2039. Portanto, algumas informações extras aí. Nós tivemos nessa última semana com a ministra Ana Reis, que é a ministra relatora de uma consulta que a União fez com relação à transposição. E eles perguntaram a respeito de duas situações, uma delas sobre os demitidos e a outra sobre a questão do pessoal de contrato temporário. Nós
os dois colegas dirigentes que estão aqui, juntamente com o Manuelzinho e o Jales, né, protocolamos um memorial junto à ministra Ana Reis. Eu gostaria de saber do Anderson qual foi as impressões que ele teve daquela audiência lá em Brasília, né, que tivemos agora recentemente com a ministra Ana Reis, e o que foi de bom que nós podemos colher daquela reunião. Então, Daniel, as impressões as melhores possíveis, né? A gente conseguiu ali passar um pouco os sindicalistas, na pessoa do Manuelzinho, do Caio, do Jales, do Daniel Pereira, um pouco da angústia do trabalhador que está aí esperando esse parecer, criando essa expectativa, tanto para o pessoal que teve aquela quebra de vínculo com a demissão, como também o pessoal de contrato temporário. Então, a expectativa deles, a angústia é muito grande. Eu recebo ligação da educação, da saúde, todo mundo recebe ligação questionando isso, como é que está, o que houve. Então, nós conseguimos ali passar para a ministra essa angústia. Tivemos um retorno muito bom dela na própria reunião e também do seu assessor-chefe de gabinete para a solução dessa questão. Sabe-se que o governo usa isso para protelar, isso aí o senhor já passou para o servidor com muita propriedade, e eu acho que o sindicalista tem que ser verídico no que ele coloca, porque ele não pode criar ilusão na cabeça dos seus filiados, que é pior, a situação piora. E eu optei também por trabalhar dessa forma, de uma forma transparente, de mostrar para os nossos servidores a realidade da transposição. Por que tanto parecer, por que tanta idas e vindas dos sindicalistas, da bancada. Agora mesmo, nessa terça-feira, vai haver uma reunião que vai estar o governo do Estado, vai estar toda a bancada reunida, vai estar alguns sindicalistas lá presentes também. Então, essa expectativa nós conseguimos levar ali para o TCU, para a nossa ministra. Ela criou aquela expectativa boa na gente, não foi uma expectativa ruim. Sabe-se que é demorado, porque todo o trâmite dentro do governo federal é demorado, até voltar do Ministério Público e voltar para o TCU, até ir para o pleno do TCU. Então, há todo esse trâmite e a gente sabe que vai chegar uma solução. É uma solução protelatória, a gente sabe que porque o AGU podia resolver. E todo mundo sabe disso, eles podiam publicar o parecer, podia dar andamento ao processo de todo esse pessoal que está aguardando. E optaram por isso e a gente acredita que aí, criando expectativa, mas até que no final do ano saia alguma coisa. Pelo menos é o que a gente espera, é o que a gente sente, é o que a gente vê. Mas a expectativa foi boa. Perfeito. Caio, para você estava junto com a gente lá, você acompanhou, né, toda a reunião, deu a sua contribuição. Qual a expectativa que você teve, qual a tua impressão com relação àquela audiência que nós tivemos lá na AGU? Daniel, você como operador do direito, o Anderson e eu como acadêmicos ainda, a gente sabe que nós temos que seguir uma sequência legal dentro da parte burocrática em qualquer órgão do público, seja no Estado ou na União. Mas, como o Anderson disse, nós entendemos que essa série de pareceres, essa série de pedido de pareceres em outros órgãos lá em Brasília, a finalidade é protelar mesmo, mas se é para o bem, para dar mais segurança jurídica, se é para que futuramente não haja problemas para esses servidores que vão transpor, a gente aceita. Só que nós queremos um pouco mais de celeridade, é só isso aí. Entendemos que a ministra deu para a gente um panorama da situação do parecer do TCU, muito positiva, né? Mandou para o Ministério Público, de lá vai retornar para o pleno do TCU e futuramente volta para o planejamento. A questão que estão tentando colocar que existe os contratos temporários, né, com contratos por tempo determinado, que será um problema futuramente, entendemos que não há nenhum contrato temporário, tendo em vista que esses funcionários já estão há mais de 29 anos, há 30 anos, com esse contrato temporário, né? Houve depois uma efetivação desse funcionário, quando ele mudou de vínculo empregatício de seletista para estatutário. Então, eu não vejo qual o problema para que esses funcionários não estejam inseridos legalmente na transposição. Então, eu acho que é mais um meio de protelar um pouco, mas eu tenho credibilidade e tenho confiança de que tudo isso aí vai dar certo. Porque nós, enquanto
líderes sindicais, nós temos que ir na luta, lutar até o final. Então, entendo que esses 6.600 funcionários que vão transpor, que depende desse parecer, aqueles 500 que já teremos o parecer do planejamento, os 1.288 que têm problemas documentais e os 32 que já receberam esse mês, todos farão parte do quadro da União. Eu tenho convicção disso. Perfeito. Bom, a ministra Ana Reis, ela foi suscitado ao Tribunal de Contas e pelo procedimento administrativo deles interno lá, coube a ministra Ana Reis ser a relatora dessa matéria. E a União, ela não apresentou lá todas as dúvidas que eles têm, até porque parece que algumas coisas eles não têm dúvidas, já tem, pelo lado do viés deles, tem convicção. Né? Porque é a questão de não ter direito os aposentados, de não ter direito o pessoal de 87, 91, e só ter direito o pessoal do Executivo, que é uma questão que eu quero abordar aqui com o Anderson e com o Caio já. Né? Mas aquilo que eles perguntaram, que são 2 pontos, a questão dos demitidos e a questão dos contratos temporários, uma questão já está resolvida favorável aos servidores. Lembrando que ainda é uma posição unilateral que é da ministra, né? Porque isso vai a plenário e, consequentemente, pode ser mudado, algum outro ministro pode pedir vista do processo e pode apresentar um voto divergente e que pode ser vencedor, tem que ter cautela com relação a isso. Mas a posição da ministra Ana Reis é a posição que se tem até o presente momento, é 100% favorável aos servidores demitidos, o que já é um problema menos para nós. E o que o Caio já abordou aqui é que a União entende que aquele pessoal que tem contrato por tempo determinado, olhe bem, tempo determinado, mas o Caio é acadêmico de Direito, o Anderson é bacharel em Direito e eu já sou advogado militante, a gente aprende nas primeiras cadeiras de curso de Direito de Trabalho, quando você vai discutir as relações de trabalho, que a regra é por tempo indeterminado. E quando você tem por tempo determinado, ele é no máximo de 2 anos. E a partir do momento que você prorroga esse contrato de forma tácita, mesmo que você não faça nenhum tipo de contrato, a pessoa continua trabalhando, conforme o Caio abordou. O cara está há 30 anos trabalhando, isso não é um contrato por tempo temporário mais, já passou a ser por tempo indeterminado há muito tempo. E isso é noção básica de direito. Né? E uma outra coisa que nós chamamos a atenção lá para a ministra foi o seguinte, que a Lei 2.800, que foi o governo federal que mandou para o Congresso, ela regulamenta o direito dos servidores estatutários receberem e admite também o direito, reconhece o direito dos empregados públicos. O que são empregados públicos? São trabalhadores seletistas, são aqueles que nunca se tornaram servidores estatutários. Né? Portanto, seja pelo viés do concurso público, seja o viés de ser funcionário, de ser empregados públicos, no caso seletista, esses servidores teriam direito. Né? Agora, só para reforçar, o doutor Hélio Vieira, que é advogado da maioria dos sindicatos, né, que dá assessoramento aí há muito tempo, ele elaborou uma minuta técnica, jurídica, que foi chancelada por todos os dirigentes dos sindicatos. O Anderson assinou esse documento, o Caio assinou, eu assinei, o Manuel assinou e o Jales também, apresentando para a ministra, e com certeza ela se comprometeu de levar isso em consideração, o outro lado, o nosso lado, com relação a essa questão do pessoal por tempo indeterminado. É claro que isto, você só estabelece as regras gerais, as particularidades vão ser vistas lá quando nós formos discutir o propriamente dito, a cada pessoa, porque tem que ser colocado o seguinte, a administração pública ela tem que pegar processo por processo e emitir parecer processo por processo. Né? Não tem condições dela fazer isso por lote, né? Tem que pegar processo por processo. Bom, Anderson, esse processo da transposição, ele gera muita expectativa. Dentro da tua categoria, dos agentes penitenciários, quantos são os servidores hoje que fazem parte dos agentes penitenciários que estaria contemplado nessa possibilidade de transposição e o que isso significa em possibilidade de melhoras, não só para o servidor que vai para o quadro da União. A minha pergunta aqui é, o que isso vai possibilitar da gente poder atender melhor os servidores que vão permanecer como servidores estaduais no sistema penitenciário no estado de Rondônia? Então, nessa transposição aceita pela União, a gente tem poucos, é a média de 150, e agora já foi os 15, 16 nossos, né, alguns da Polícia Civil. E a diferença dos servidores do sistema penitenciário, que quando eles foram contratados, primeiramente eles foram
contratado como guarda de presídio, né? Foi o contrato da época deles, que inclusive na época que houve a demissão, alguns tinham um contrato temporário, não foram demitidos porque era atividade essencial, e houve essa proteção aí, e alguns, e no meio desses 15 aí, tem uns que na época era, então já morre aquele assunto do contrato temporário, porque tem transposto já que era contrato temporário, só que era da área da segurança. Tinha essa diferença, não houve quebra de vínculo nem nada. E a gente vê assim, se fosse até 91, nós, sistema penitenciário, o ganho era muito grande para o Estado, era a média de quase 500. Né? Então já dá um impacto bem maior, né? Já com essa redução, essa exprimida que a Dilma deu, vamos dizer assim, na transposição, ficou aí esses 150, agora está faltando essa média de 135 nosso para transpor. Expectativa salarial deles muito boa, nós já vimos os contra-cheques dos que já foram, a média do vencimento líquido deles, R$ 8.800, que o leão dá uma mordida grande aí, né? Com certeza. Isso é normal, é as leis nossas. E a expectativa é grande. Então o servidor ele fica ansioso, o que não transpôs fica mais ansioso ainda, porque ele viu o companheiro que entrou junto com ele transpondo e não entende por que ele ainda não foi, por que o processo dele não está parado, por que não está funcionando. Então, criou-se expectativa. É bom por um lado, porque hoje a gente vê a realidade do enquadramento, do que está acontecendo, e a gente vê o outro lado também que está nessa angústia. Estamos aí em cima, trabalhando junto com o sindicato, para a gente resolver essa questão o mais rápido possível. Queira Deus que esse resto nosso que falta esteja nesses 500 e que também esteja os outros, os outros professores, da saúde, que também cria essa expectativa de transpor e fica nessa angústia. E nossos servidores, a gente sabe, a maioria já estão numa certa idade avançada e não suporta mais essa pressão. Então, assim, toda notícia que eu vejo negativa de transposição, e aí muitas das vezes eu vou ler a matéria, e é uma matéria, às vezes, até irresponsável, na maioria das vezes, colocar, eu sinto muito isso, porque dobra-se as ligações para nós, eu tenho que reunir eles, eu tenho que acalmar os ânimos, porque a maioria não aguenta, a maioria já, até os que trabalham no sistema penitenciário, que às vezes toma remédio controlado pelo estresse já do trabalho, que a mente já desgastou, não aguenta mais, e aí vem a transposição como um baque assim, o camarada não vai aguentar. Então a gente vê isso e a gente pede, né, que quem está à frente, tanto a nossa bancada, que tem trabalhado de uma forma firme, o senador Assi, o senador Raup, a deputada Marinha, o próprio Daniel Pereira aqui, que tem brigado, tem falado a verdade para o servidor, e isso dá uma certa credibilidade até para o nosso programa aqui, é trabalhar isso de uma forma responsável, para que o servidor ele não sofra tanto, do jeito que ele já tem sofrido, isso desde a aprovação da PEC. Perfeito, obrigado, Anderson. Eu queria ouvir as mesmas informações, mas do ponto de vista dos servidores da saúde, né? Quantos servidores da saúde, nesse primeiro momento, que o governo entende aí como situação regular, vamos chamar assim, até 87, mas também o CAI deve ter um levantamento lá de quantos servidores estão entre 87 e 91, o que isso significa em termos numéricos e principalmente o que significa para os colegas que vão permanecer no sistema de saúde, se tirarmos essa despesa, esse ônus de folha de pagamento desse primeiro momento das responsabilidades do governo do Estado de Rondônia. Então, Daniel, até 15 de março de 87, a saúde tem aproximadamente 3.200 servidores a serem transpostos. Até 91, vamos chegar quase na marca de 5.000 servidores na saúde. Então, isso aí vai dar uma economia muito grande para a Secretaria de Saúde e ela pode investir essa economia em novas contratações, em melhoria das condições de trabalho do servidor da saúde, que ele tem sido muito penalizado com relação a condições de trabalho. A gente vê o pessoal do João Paulo II sem condições de trabalho, né, que eles trabalham realmente em condições precárias. E a ansiedade que existe, como o companheiro Anderson falou, a maioria desses servidores que vão para a União já tem, às vezes, até 2, 3 anos passando o tempo da sua aposentadoria. Então, vai ser muito importante na vida funcional desse servidor que a transposição chegue logo, se Deus quiser, até final do ano, nós possamos estar concretizando essa questão da transposição. Muitas pessoas já morreram, Daniel, muitas pessoas já se foram esperando essa transposição. As pessoas que estão na ativa
estão com uma certa ansiedade, que isso aí influi até no desempenho do trabalho das pessoas, né? Muito servidor da saúde com doenças ocupacionais, problema de síndrome do pânico, depressão. Então, assim, o quadro é caótico com relação a essa ansiedade que o servidor está tendo na espera da transposição. Então, até 15 de março de 87, teremos aproximadamente 3.200 servidores da saúde transpondo nesse processo. Perfeito. Bom, eu acho que você tem que, aprendi uma vez um ditado, que você tem que pegar uma asa de frango e tentar transformar num banquete, né? E essa audiência nossa lá, se ela não resolveu os nossos problemas, pelo menos ela acendeu para a gente uma possibilidade, né? Assim como o governo provocou o Tribunal de Contas da União a respeito de alguns aspectos da transposição, mas não abordou todos os aspectos, né? Nós discutimos isso rapidamente com o Anderson, discutimos rapidamente com o Caio, né? Da possibilidade de nós fazermos agora uma consulta num outro processo de outros pontos que nos interessam. Né? Por exemplo, nos interessa saber qual a posição do Tribunal de Contas da União com relação aos servidores aposentados, que pela vontade do governo os aposentados não entram. Né? Outra coisa que nos interessa, na nossa leitura da Emenda Constitucional 60, os servidores contratados de 87 a 91 entram, no entendimento da União não. Né? O governo federal só recolheu os termos o requerimento, os termos de opção dos servidores do Poder Executivo. Ele não recebeu o documento do pessoal do Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, e do Poder Legislativo. Então, a questão que eu queria trazer aqui para a discussão é se não vale a pena, Anderson e Caio, nós procurarmos os meios adequados, os meios que o regimento interno do TCU permita, e fazermos essa consulta. Claro, não fazer essa consulta casada a essa que o governo fez. Primeiro, que parece que tecnicamente não cabe, e segundo, que seria um belo motivo para o governo continuar enrolando mais ainda a situação. Mas nós pegarmos essas situações que o governo não quer resolver e fazendo uma observação aqui. A posição do Tribunal de Contas não vincula ninguém. Por exemplo, se o Tribunal de Contas falar, não, os aposentados não têm direito, o sindicato do Anderson não vai ter que acatar isso, o sindicato do Caio não vai ter que acatar isso. Nem o Sintero, nem o Sincepol, nenhum outro sindicato, nenhuma outra entidade de classe. Mas se por acaso o Tribunal de Contas falar que os aposentados têm direito e que o pessoal de 87 a 91 tem direito, acaba o discurso do governo federal de não reconhecer o direito desses servidores. Assim também como os servidores dos demais poderes, conforme citado aqui, e até mesmo o pessoal da administração indireta, como é o caso do IPERON e de outras instituições que são ligadas à administração pública. Gostaria de perguntar aqui já para o meu companheiro bacharel em Direito, companheiro Anderson Pereira, a opinião dele a respeito desse assunto. Olha, Daniel, eu acho interessante essa provocação, porque vai dar um respaldo, provavelmente jurídico, para as assessorias jurídicas do sindicato. Porque dependendo do que vir do TCU, com essa provocação não vinculada a que já está em andamento, para que não atrapalhe, é interessante olhar o regimento interno do TCU, ver a forma que essa consulta pode ser feita, se é através do Congresso, se é através da bancada, da AGU, não sei, a gente, de algum meio, tentar buscar isso e para também, eu acho que assim, fazer uma justiça, porque é um pouco sem lógica o servidor que fundou o Estado não transpor, que está aposentado aí há algum tempo. Não dá para entender, é meio sem lógica e o próprio servidor fica se perguntando isso. Como que ele fundou o Estado, ele entrou aqui antes da própria promulgação do Estado e está fora. Então, assim, é interessante, eu acho que isso aí mostra que os sindicatos estão atuando, nós temos que trabalhar isso sim e provocar o TCU, como a AGU fez, através de algum mecanismo que o regimento interno permita, para que a gente possa pegar esse parecer que pode nos ajudar, ou, dependendo do que vir, a gente pode atacar ele juridicamente para que derrube ele também, se for o caso. Porque, lembrando que ele não vincula, vou repetir isso, é importante, né? Se o parecer do TCU for favorável para a gente acaba com o discurso do governo. Isso, né? Com certeza. E se ele for contrário, ele não nos vincula, nós podemos pegar e entrar na justiça, mesmo com o parecer da União do TCU contrário a gente, porque no Serviço Público Federal a gente faz isso o tempo todo. Né? Por exemplo, nós temos um plano econômico incorporado para metade da nossa categoria e o TCU diz que tem que tirar.
Até hoje ele nunca conseguiu sustentar essa decisão perante o Poder Judiciário, até porque, lembrando que o TCU é um órgão importante de acompanhamento, de fiscalização, né, tem posicionamentos deles que têm validade, sim, dentro da administração pública, mas ele não está acima das instâncias do Poder Judiciário. Caio, diante dessa possibilidade da gente buscar essa extensão desse entendimento do Tribunal de Contas da União em uma consulta própria, para não prejudicar essa que está em andamento, qual a posição do nosso glorioso Síndico de Saúde com relação a esse assunto? Exatamente. Esse processo que já está em andamento, que já existe parecer da AGU, do TCU, não temos que misturar a situação. Como bem o companheiro Daniel falou, nós faremos uma consulta em separado, né, para saber por que o aposentado e o pensionista não estão sendo amparados pela Emenda Constitucional 60 e, consecutivamente, pela Lei 12.800, que é a Lei de Enquadramento, né? Que a Emenda Constitucional 60 diz? Todos os servidores legalmente contratados pelo ex-território de Rondônia. Na época, os aposentados eram legalmente contratados, certo? Eles faziam parte desse quadro. Por que hoje o aposentado não vai ter direito de fazer parte da transposição? Então, isso aí é um direito líquido e certo. É fácil, é tranquilo, né, se ajuizar um processo para que os aposentados e pensionistas venham a ter esse direito. Nós temos certeza que isso vai ser possível, vai ser favorável para os aposentados e pensionistas, porém vai levar aquele tempo, né, como é de praxe, que a justiça é um pouco lenta. Porém, eles não têm mais tempo para esperar, são pessoas que já estão de idade e é lamentável, né, que a União tenha tomado essa decisão dos aposentados e pensionistas não entrarem nessa primeira leva da transposição. Por outra parte, entendemos também que a Emenda Constitucional 60 diz que os servidores legalmente contratados de 1981 a dezembro de 91. Então, abrange esses 10 anos, né, de servidores que foram contratados de 81 a 91. Mas, se a União achou por bem dar direito até 15 de março de 87, que é a data de posse do primeiro governador do Estado, que eles entenderam que o Estado começou a caminhar com as próprias pernas a partir de 15 de março de 87, tudo bem. Porém, foi feito, queira ou quer não, uma injustiça com os aposentados e os pensionistas. Pois é, e além da questão dos aposentados e dos pensionistas, que é um absurdo essa interpretação, que eu não... Pelos livros que eu já li, pelas aulas que eu já tive, pelos professores que eu já consultei, não há nenhuma fundamentação jurídica plausível para você excluir os aposentados e, claro, é possível um questionamento com relação ao pessoal de 87 a 91, mas não teria sentido você ter a redação que a emenda constitucional tem, e você precisa levar em consideração a vontade do legislador, né? E a vontade do legislador está muito, muito próxima da gente, está com 6, 7 anos que essa matéria começou a tramitar e com 4 anos e pouquinho que foi sancionado, aí foi promulgada a emenda constitucional. Então a gente sabe qual é a vontade do legislador. A vontade do legislador, dos senadores e deputados federais que redigiram isso daí, era de contemplar todos os servidores que naquele lapso de 10 anos da criação do Estado foram contratados, né? Nós estamos aqui com Caio Marim, né, e com o Anderson. Nós gostaríamos de fazer mais alguns questionamentos, não vai mais ser possível, né, o nosso tempo acabou. Queremos apresentar como sugestão de leitura um livro, Greve de Servidores Públicos, que é da advogada Zênia Cernov, que é a esposa do Dr. Hélio, que é uma das duas figuras expressivas no direito ligado ao serviço público aqui no estado de Rondônia, né? Agradecer a presença do Anderson, agradecer a presença do Caio, foi muito rico esse programa e esperamos ter esclarecido mais alguns pontos aqui para os nossos amigos que aguardam de forma impaciente essa questão da transposição. Vamos continuar acreditando que vai dar certo. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.